Olá, pessoal! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula onde eu irei mostrar como vocês podem construir um plano de aula passo a passo. Eu já trouxe um modelo aqui para vocês, bem explicadinho, onde vocês podem colocar o nome da instituição, o professor que vai estar ministrando a aula, no caso vocês, o público-alvo, ou seja, quem irá assistir a essa aula, se é um público de sexto, sétimo, oitavo, nono ano de ensino médio ou de ensino superior, a disciplina que vocês estão ministrando, se é biologia, matemática, química, física, enfim, o tema da aula de vocês. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imaginem que vocês estejam dando uma aula sobre uma aula de biologia. Aí vocês vão colocar aqui a disciplina, biologia, e o tema da aula de vocês seja atmosfera. Vocês vão colocar o tempo estimado da aula, geralmente 50, 40 minutos. E aqui vocês vão colocar o conteúdo programático. O que seria o conteúdo programático? Dentro do tema atmosfera, o que vocês poderiam trabalhar? Então, vamos lá. As noções gerais sobre a atmosfera, a composição do ar, as camadas da atmosfera, isso seria os conteúdos que vocês poderiam estar trabalhando dentro do tema geral da aula de vocês. Então, o objetivo geral que vocês pretendem atingir ao final da aula, que os alunos tenham aprendido. Então, para o nosso exemplo aqui, os alunos poderiam entender como a atmosfera está organizada, as suas características e a importância da atmosfera para o planeta. Os objetivos específicos seriam aqueles objetivos a mais que eu gostaria de alcançar com essa minha aula, que aí, para o meu exemplo, poderia ser compreender as características dos gases que estão compondo o ar, diferenciar as camadas da atmosfera, entender como é que ocorre o efeito estufa, enfim, eu posso colocar vários objetivos aqui. A minha metodologia, que é justamente a forma como a aula será ministrada, se será uma aula experimental, se vai ser uma aula expositiva, então você vai explicar aqui como irá fazer a sua metodologia, como essa aula será abordada. Os recursos que vocês poderão utilizar durante a aula, como, por exemplo, o data show, o pincel, o livro, algum tipo de experimento, vidraria, se vocês forem utilizar um jogo, descrever quais são os objetos que vocês irão utilizar durante a realização desse jogo. Se vocês forem utilizar, por exemplo, uma maquete ou um modelo didático, então vocês devem especificar tudo aqui em recursos, beleza? E a avaliação, que é como vocês vão avaliar ao final dessa aula os estudantes. Então, com perguntas, lançando perguntas para a turma, vocês vão utilizar algum tipo de dinâmica, como é que vocês vão testar, de certa forma, o conhecimento obtido pelos estudantes. Então, vocês vão especificar aqui em avaliação como vocês vão avaliar os estudantes em relação à aula que foi ministrada. E aí há várias formas de avaliação. Pode ser com perguntas e respostas. Ao tempo que você pergunta, os alunos já vão respondendo. Pode ser um teste rápido. Vocês podem utilizar um jogo online. Então, há várias formas de se avaliar. E, por último, as referências bibliográficas. Aqui é importante que vocês referenciem o livro que está sendo utilizado na escola. Coloquem também outros livros que podem ser utilizados como apoio para o professor, artigos, sites e outros materiais do qual vocês extraíram informações, como, por exemplo, revistas. Se vocês retiraram um modelo de jogo da internet, então é importante referenciar o site
que vocês retiraram aqueles jogos para confeccionar. Enfim, todo o material do qual você extraiu informações para realizar essa aula, você deve referenciar aqui nas referências bibliográficas. Então, espero ter ajudado e até a próxima aula.